Abertura. Avisos de possibilidades e proibições escritos em diversas línguas. No centro, escrito com letras O de um globo e de uma proibição. Como funciona aí? Ele completou 32 anos, Apresentadora está presente Marina em todo Campos. o Brasil e atende mais de 190 milhões de pacientes. Estamos falando do Sistema Único de Saúde. Apesar das dificuldades de financiamento, ele é considerado um dos maiores do mundo. Pela Constituição brasileira, o SUS deve ser universal, gratuito e igualitário a todos. A inspiração para o SUS veio da Inglaterra, do Sistema Britânico de Saúde, mais conhecido como NHS. Ele também é público e quem conta melhor como funciona o atendimento por lá é a Daniela, que está em Londres. Daniela, conta pra gente como funciona aí. Globo terrestre. Imagem se aproxima da Inglaterra no continente europeu. Indicação pontiaguda em Londres, na Inglaterra. Prédios em centro urbano. Ponte de Londres. Roda gigante London Eye. Casas em bairro residencial. Vim hoje falar para vocês um pouco Daniela do Santana, NHS, servidora pública. National Health System, aqui da Inglaterra, que é um sistema público de saúde que é similar ao nosso SUS. Na verdade, ele serviu de inspiração para o nosso SUS. Ele foi criado em 1947 e desde então ele vem atuando em toda a Inglaterra como um sistema gratuito ou de baixo custo para todos os cidadãos e residentes que pagam impostos ou taxas específicas para ter direito a acesso. Então, no meu caso, como eu vim estudar aqui, quando eu fui fazer o meu visto, eu tive que pagar um valor de cerca de 700 libras para poder ter o seguro, né, o direito a usar o NHS aqui. E assim que eu cheguei, eu tive que fazer o meu registro, porque aqui o sistema de saúde, ele é diferente, um pouco diferente. Ele seria o atendimento básico, né, o nível básico, que são os postos de saúde. A gente tem que se cadastrar nesse posto de saúde e depois a gente vai receber uma carta com o nosso número, com todas as informações sobre o nosso médico, o lugar onde a gente vai precisar acessar, né, porque não é qualquer posto de saúde que eu posso ir, é só naquele que eu estou referenciado. E aí depois, quando precisar marcar a consulta, aí entro em contato com o meu posto por aplicativo ou pelo telefone e aí eu consigo marcar a consulta. Se eu precisar de algum outro especialista para casos mais específicos, aí é o GP que vai me referenciar. Então, ele é como se fosse um clínico geral, todas as consultas vão ser com ele, a não ser que eu tenha um problema mais grave, mais crônico, e aí preciso de um acompanhamento de especialista. E aí, nesse caso, é só o GP que faz esse referenciamento. E claro, se tiver alguma emergência, algum problema, a gente vai para o hospital, né? E aí o hospital faz todo esse atendimento do mesmo jeito que o hospital faz no Brasil, né? De casos muito graves, emergências e afins. Quarto de hospital. Vinheta Como funciona aí? E para falar sobre esse assunto, convidamos a advogada e especialista em direito de saúde, Tarsila Campanella. Doutora Tarsila, seja muito bem-vinda ao Como Funciona Aí. O nosso SUS é uma instituição aí que veio com a Constituição Federal. O que a gente pode dizer de avanços nesses 32 anos e qual o reconhecimento que a gente pode dar aí a esse Sistema Único de Saúde? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para participar do programa. Bom, o SUS é uma conquista incrível do povo brasileiro. Tarsila Campanella, né? advogada. Todas as nossas dificuldades. É um sistema que ele vem com a Constituição de 88 e ele é disciplinado pela Lei 8080 de 1990. Então, ele estabelece o sistema de saúde público e universal, igualitário, né? Ou seja, qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro, ele tem direito de utilizar o SUS, mesmo que esse cidadão tenha um plano de saúde, por exemplo, né? Então, ele pode até mesmo optar, né, se ele quer usar o plano ou o SUS. E o mesmo acontece para estrangeiros que eventualmente estejam residindo no Brasil, né? Então, eventualmente, se um estrangeiro sofre um acidente ou está em alguma emergência médica e não tem, de repente, um plano, ele também pode fazer uso do SUS. Então,
Mesmo com todas as dificuldades, eu diria que é uma conquista, é um dos maiores sistemas do mundo, porque engloba hoje um atendimento de mais de 190 milhões de brasileiros, né? A gente tem hoje no Brasil planos de saúde, hoje o número é em torno de 30 milhões de brasileiros que têm planos de saúde e o restante não tem. Então, o restante dessa população, ele fica à mercê do SUS. E esse SUS, ele cumpre o papel dele. Em alguns lugares de forma melhor, em outros a gente sabe que tem mais dificuldades, né? O Brasil é um país continental, é uma população enorme, tem, né, regiões que é tudo mais difícil, mas mesmo assim a gente pode dizer que é um sistema que consegue atender a população. E a Daniela falou no vídeo de uma taxa que ela teve que pagar para ter acesso ao NHS. Aqui no Brasil não existe nenhuma forma de cobrança e que fique claro que não pode, inclusive, ser cobrado nada para ter acesso ao Sistema Único de Saúde, né? Exatamente. O SUS ele é gratuito, tá? Ele é universal, igualitário e gratuito. Na verdade, nós, entre aspas, pagamos, né, financiamos o sistema através do pagamento dos nossos impostos, né? Então, quando nós, cidadãos brasileiros, pagamos impostos, esses impostos acabam financiando o sistema de saúde. Mas num posto de saúde, num hospital, enfim, numa UBS, nada pode ser cobrado, tá? Então, aqui no Brasil não existe qualquer tipo de cobrança. Doutora Tarsila, e existe alguma forma, a pessoa pode denunciar quem receber, por exemplo, um pedido de cobrança para fazer um exame, uma cirurgia? Sim, a pessoa, qualquer cidadão, se ele tiver uma cobrança, por exemplo, de um enfermeiro, de um médico, de um posto de saúde para qualquer tipo de serviço que é ofertado pelo SUS, ele tem que fazer um boletim de ocorrência e denunciar, porque é crime. Não pode ter nenhum tipo de cobrança. Então, denuncie. Se isso acontecer, faça um boletim de ocorrência, chame a autoridade policial competente. Vamos voltar para Londres. A Daniela conta agora como foi a experiência dela com o NHS e o acesso à medicação pelo sistema britânico. Imagem panorâmica da cidade de Londres. Ônibus de 2 andares nas estradas. Ponte de Londres com 2 torres centrais. Torre do relógio Big Ben. E eu já tive que usar o sistema público. Daniela Santana, servidora pública. Eu tenho uma doença autoimune, então eu tenho que continuar o meu tratamento. E eu preciso de reposição constante de vitamina B12. Então, quando eu fiz o meu referenciamento ao GP, a minha inscrição, né, na clínica, no posto de saúde, eu já marquei a consulta e o médico conversou bastante comigo, levei laudo médico, ele fez toda a análise, pediu cópia do laudo e já fez a prescrição do medicamento que eu precisava usar. E aí, não tem papel, não tem nada, a prescrição é toda via sistema. Farmácia com medicamentos nas prateleiras. No caso, aqui a gente tem que pagar uma taxa para prescrição do remédio, que é cerca de 9 libras. Em alguns remédios também você tem acesso com preço reduzido, né? Não temos aqui todos os medicamentos gratuitos, mas existe aí medicamentos de baixo custo e também é necessário pagar essa taxa de prescrição. Enfermeiras e enfermeiros em hospital. Vinheta, como funciona aí? Doutora Tarsila, a gente viu também a Daniela falando agora de uma taxa para receber o remédio que foi prescrito pelo médico lá em Londres. Aqui no Brasil é dever do Estado o fornecimento de medicação, inclusive aquela medicação de alto custo. Tarsila fala por videoconferência. Exatamente, né? Então, aqui no Brasil... Tarsília Campanella, advogada. O cidadão, ele procura a UBS, que seria o posto de saúde mais próximo à residência. Ele vai passar por um médico, se for o caso, esse médico pode encaminhá-lo para um especialista. E a prescrição do medicamento aqui, ela é feita de forma mais simples, né, através da receita, não é pelo aplicativo, né, que eu ouvi ela falando que lá é tudo digital, aqui a gente ainda tem o receituário ainda no papel, está começando, né, a ficar digital. E o medicamento aqui, os medicamentos relacionados à cardiologia, pressão, diabetes, né, existe uma lista de medicamentos que são de acesso ao posto de saúde, né, na própria UBS ou na farmácia, que é próxima a essa UBS, que esse cidadão ele vai poder retirar esses medicamentos que são incorporados na lista SUS. Existem alguns medicamentos de alto custo que também são incorporados nessa lista SUS, mas aí ele tem um pouquinho mais de burocracia para conseguir, precisa de um laudo, enfim, às vezes pedir algum exame, né, que a pessoa vai fazendo tudo pelo SUS mesmo,
e ela vai dar entrada, e aí às vezes eles dão um prazo um pouquinho maior para obter esse medicamento de alto custo. Então, todos os medicamentos que compõem a lista do SUS, tá? Que é uma lista que é atualizada aí de tempos em tempos, eles são fornecidos sim pelo Sistema Único de Saúde brasileiro. Doutora Tarsila, falando em judicialização, existe inclusive uma situação que acaba também chegando aos tribunais, que é uma fila nacional para a realização de cirurgias. Explica para a gente melhor como que ela funciona. O que acontece, né? O SUS, ele é muito presente nos municípios através das UBSs, que é o posto, né, de saúde, e das UPAs, que são as unidades de pronto atendimento, que seria o pronto atendimento, pronto-socorro, né? Porém, os hospitais, nem todos os municípios têm hospitais, e mesmo os que têm, às vezes não têm todas as especialidades que são necessárias. Então, o que acontece? Existe uma fila, que é um sistema, uma numeração, a gente fala que é o sistema CROSS, que quando esse paciente ele é encaminhado para uma cirurgia eletiva, ele vai receber um número, que é um número virtual, e ele vai ter que esperar ele ser chamado, né? E às vezes acontece também de judicializar isso, né? Porque algumas pessoas, elas não podem esperar, né? Então, algumas pessoas, elas têm doenças, por exemplo, um câncer, um tumor, que a gente sabe que tem uma rápida evolução, e que se aquela pessoa ficar 1 ano aguardando para ser chamada por uma cirurgia eletiva, ela pode vir a ter uma metástase, ela pode vir a ter um problema mais grave. Então, isso também é, infelizmente, uma causa de judicialização, porque a lista, né, ela não há vagas suficientes, né, para toda a demanda. Então, acaba ficando um pouco complicado para algumas situações. A gente faz agora um breve intervalo e voltamos já. Vinheta de transição. Estamos apresentando Como Funciona Aí. Vinheta de transição no centro. Como funciona aí? O Como Funciona Aí está de volta. E você já Apresentadora viu como é o Marina sistema de Campos. saúde na Inglaterra. Agora vamos para a Holanda. O modelo holandês é baseado em planos de saúde que são adquiridos pela população. A Ana mora em Amsterdã e explica pra gente como funciona aí. Globo terrestre. Imagem se aproxima da Holanda no continente europeu. Indicação pontiaguda em Amsterdã, na Holanda. Bandeira holandesa. Centro de Amsterdã com casas e prédios antigos. Rio divide setores da cidade. Meu nome é Ana Paula Risson. Ana Risson, jornalista. Moro na Holanda, em Amsterdã, para ser mais exata, desde 2004. Então eu já vim para cá faz bastante tempo. Eu sou jornalista por formação, sou empreendedora e também sou mãe de 3 brasileirinhos holandeses. Bairros residenciais divididos por um rio. Carros estacionados na frente das casas. O que eu posso dizer para vocês, né? Qual que é a minha experiência? Os planos de saúde são relativamente parecidos, tá? Não tem uma diferença muito grande entre eles se você contratar a empresa X, Y ou Z. O que tem às vezes é uma diferença no plano de saúde adicional. Por quê? Aqui na Holanda foi estipulado, já tem uns bons anos aí pelo governo, o plano de saúde básico, o Basisverzekering. Significa que é uma base que todo mundo tem direito e é uma base, sei lá, igualitária. Então, por exemplo, se você for ao hospital, se você for internado, dependendo do tipo de cirurgia que você for fazer, isso tudo tem aí uma cobertura do plano de saúde básico. Caso você queira algo mais, como em qualquer convênio, acredito no mundo inteiro, aí você paga os extras. Algo mais tipo o que, Ana? Fisioterapia, dentista. Crianças não pagam dentista até os 18 anos. Aliás, criança entra aí no plano de saúde dos pais. O mais barato deles é o Budget Policy, que seria a Policy Budget, né? Que é um orçamento aí mais baixo. Então ele é o mais barato e também é o que terá mais restrições. Restrições como, por exemplo, limitações de onde você poderá ser tratado. Você só pode ser atendido no hospital X, você só pode visitar a clínica, sei lá, o consultório Y. Esse tipo de limitação. Depois tem uma policy que chama Restitutie Policy, que é uma policy que te dá a restituição completa. Vamos supor que você vai fazer um tratamento, sei lá, você precisa ir numa dermatologista, você vai procurar uma
não é exatamente a indicação do teu médico, você vai procurar uma outra fora da cidade, enfim, qualquer que seja. O seguro vai pagar e vai te reembolsar esses gastos, tá? Monitor de frequência cardíaca. Vinheta Como Funciona Aí. Voltamos a falar sobre esse assunto com a advogada especialista em direito de saúde, Tarsila Campanella. Doutora Tarsila, a gente viu a Ana contando aí sobre esse sistema privado de saúde, como é na Holanda. Nos Estados Unidos também é assim. Nesses países, como é que fica a situação da pessoa em vulnerabilidade? O sistema de saúde da Holanda, ele é um mix público com privado, e a população mais vulnerável, ela teria uma ajuda do governo, e as crianças até 18 anos, elas não pagam, né? Elas estão incluídas no plano dos pais. Já no sistema americano, não é assim. O sistema americano não existe um sistema Tarsila Campanella, federal, advogada. como aqui no Brasil o SUS, ou como já está estipulado aí na Holanda, né, que todos têm que ter esse plano. Então, o que a gente vê que lá nos Estados Unidos, a população também precisa de plano de saúde, não existe nada 100% gratuito, mas são questões pontuais, tá? De uma forma geral, tudo é cobrado. E mesmo uma pessoa em situação vulnerável, dependendo do estado, ela fica com uma dívida para pagar. Então, mesmo, de repente, um morador de rua, né, uma pessoa extremamente vulnerável, se ela sofrer, por exemplo, um atropelamento, né, e precisar de um atendimento de emergência, ela sim terá o atendimento, será encaminhada a um hospital, porém, isso vai lhe gerar uma conta. Se ela vai pagar ou não, é uma outra questão, mas que ela vai ter essa dívida, ela vai ter, né? Porque não é 100% gratuito. Voltamos para Amsterdã. Ana, conta pra gente o que acontece com quem não contrata um plano de saúde na Holanda. Porto em Amsterdã. Bicicletas estacionadas em ponte. Bairro residencial. Barco passa pelo rio. Multa. Ana Risson, jornalista. Multa caso você não tenha contratado um plano de saúde, porque plano de saúde é uma das obrigações de quem vem morar nesse país. Parque no centro da cidade de Amsterdã. Falando em valores, né? Quanto custa o plano de saúde aí na Holanda? Bom, o plano de saúde básico sai mais ou menos por volta de 130 euros mensais, tá? Independente do tipo de plano que você escolhe. Isso para um adulto, lembrando aí que criança não paga o plano de saúde. Caso você escolha por opções extras, como, né? Os planos só vão te oferecer assim, extra 1, 2, 3, 4. Aí você tem que ver direitinho o que tá dentro desse extra, se vale a pena para você ou não, tá? Mas opções extras, a gente vai estar falando de cada pacote extra, 10 a 15 euros a mais. Então, um plano de saúde mais completo vai te custar aí entre 150 a 160 euros mensais. Eu acho que uma característica até um tanto quanto curiosa aqui é que os remédios, em boa parte, estão incluídos no plano de saúde. Como assim? Vamos supor que você passa aí no clínico geral, fez uma consulta, tá com uma dor de garganta, tá com uma infecção na garganta e vai precisar tomar antibiótico. Aí, nesse caso, o médico vai passar receita, normalmente não é nem em papel, não é nem em mãos, é digital para a farmácia. As farmácias também ficam bem próximas às clínicas, na rua da frente, do lado, enfim, ou até dentro do próprio consultório, da própria clínica, tem uma farmácia e é naquela farmácia que você vai retirar o remédio. E o remédio, muitas vezes, está incluído aí no plano de saúde. Então, quando você tem uma receita de uma pomada específica, ou seja, um antibiótico ou qualquer outra coisa, muitas vezes esses remédios estão incluídos no plano, tá? Não estou falando de remédio comum, não estou falando de paracetamol, não estou falando de ibuprofeno, de pomada irudoide, enfim, não estou falando dessas coisas. Isso você pode comprar na farmácia comum, que na verdade a farmácia aqui, ela é sempre vinculada ou ao hospital ou a uma clínica, e aí nós temos as perfumarias, vou chamar assim, que vendem também alguns remédios comuns, como por exemplo o famoso paracetamol, que eu acho que é o que a gente mais toma aqui nesse país. Dui dui. Saúde! Ana sorri. Vinheta Como Funciona Aí.
Doutora Tarsila, aqui no Brasil o SUS tem uma amplitude de atuação bem grande, né? Não é só atendimento em postos, hospitais, cirurgias. Tem também uma área que é muito importante, que fez muita diferença já aqui no Brasil, que é, por exemplo, a vacinação, né? Né? O SUS, para quem não sabe, Tarsila Campanella, não é advogada. só responsável pelo atendimento de saúde, assim, né? De consultas, cirurgias, exames. O SUS ele é responsável por todo o nosso calendário de vacinação, todas as vacinas, né, que estão no calendário obrigatório, então elas estão lá disponíveis, tem as faixas etárias. O SUS ele também cuida da questão da doação de leite, né, da questão de transplante de órgãos, até mesmo fiscalização de aeroportos, né, de alguns de medicamentos, de importação, exportação de medicamentos. Tem também uma questão voltada para medicamentos aqui no Brasil, porque a Anvisa ela tem, né, uma ligação com o SUS. Então, na verdade, os medicamentos genéricos e até os medicamentos que são liberados pela Anvisa, né, eles também têm uma fiscalização do SUS. Então, não é só a questão do posto, da UBS, da cirurgia e do exame. O SUS ele tem uma amplitude muito maior até da água. Não sei se você sabia disso, mas até a fiscalização da água, do saneamento, passa pelo SUS. Muito legal. E, doutora, apesar desse orçamento apertado, né, que o SUS tem, toda a dificuldade logística dele, a gente pode aí ressaltar ganhos que o país teve com a atuação do SUS? Eu queria que a senhora ressaltasse esses, inclusive, por exemplo, um deles eu sei que é a mortalidade infantil, que reduziu drasticamente desde a implantação do SUS, desde lá de 1980 até os tempos atuais, né? Sem dúvida, né? O Brasil, ele é exemplo, por exemplo, na vacinação, a gente já conseguiu zerar várias doenças que, infelizmente, agora estão voltando, mas a gente era exemplo, por exemplo, na poliomielite, no sarampo, né? Nós tínhamos, assim, pelo tamanho do Brasil, a gente conseguir zerar várias doenças através das campanhas de vacinação em massa. Eu acho que isso é um mérito incrível do SUS. Né? Hoje a gente tem uma certa dificuldade de novo aparecendo, pontual, mas eu acho que isso pode ser facilmente alterado. E, além disso, eu acho que o SUS ele tem, sim, uma grande vantagem, né? Porque como ele é a nível nacional, então as campanhas elas acabam pegando todo o país, né? Então, eu acho que quando os municípios dos estados eles se empenham, eles abraçam alguma campanha, o resultado é incrível. Então, a gente só tem êxitos quando isso acontece, né? É o caso, por exemplo, desses caminhões da mamografia no Outubro Rosa. Agora nós estamos tendo o Novembro Azul para os homens. Então, a gente vê em vários municípios, às vezes nas estações de metrô, né? Eu estou aqui em São Paulo, então, por exemplo, na Praça da Sé, a gente vê o caminhão da saúde azul, né? O caminhão da saúde rosa. Então, todas essas campanhas, elas são muito favoráveis e elas ajudam a população a ter informação, a buscar atendimento. Só para a gente encerrar, eu queria que a senhora falasse um pouco a respeito do investimento e o orçamento obrigatório que o governo tem para investir em saúde. A questão do orçamento é a seguinte, por lei, porque o SUS ele tem a atuação do governo federal, estadual e municipal, tá? Então, em relação aos municípios, todo município tem que gastar com saúde 15% do valor arrecadado. Os estados, eles têm que gastar 12% com saúde do valor arrecadado. E o governo federal, a conta é um pouquinho diferente, né? A conta tem a ver com o PIB, o Produto Interno Bruto daquele ano, mais o gasto que foi feito no ano passado. Então, eles fazem uma conta, então, cada ano que passa, o valor do investimento federal, ele muda, tá? Então, esse orçamento, ele poderia ser maior, né? Eu acho que saúde merecia, né? Saúde e educação, na minha opinião, sempre merecem total investimento. Mas eu acho que 15% para municípios e 12% para estados, no meu entendimento, é um orçamento até enxuto, né? Porque a gente tem que considerar o tamanho, né? A quantidade de pessoas atendidas. Mas é um orçamento que, pelo menos, ele é impositivo, né? E ele tem que ser cumprido. Então, não pode se investir menos do que isso.
Excelente, doutora Tarsila, muito obrigada pela entrevista e a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Você confere o como funciona aí no site da TV Justiça, no nosso canal no YouTube e também no Instagram. Até a próxima! Créditos finais. Direção Diogo Ramos. Produção Lívia Faria. Apresentação Marina Campos. Edição de texto Marina Campos. Cabelo e maquiagem Kelly Raridade. Assistência de estúdio Emerson Oliveira, Jorge Veio e Sávio William. Operação de TP Ricardo da Costa. Iluminação Ítalo Cândido. Operação de áudio Anderson Oliveira. Operação de sistemas Orlando Filho. Edição de pós-produção Paulo Mendonça. Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão. Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça, 20 anos.